Olá, vamos para o nosso próximo vídeo em que estamos abordando alguns textos usados a favor da imortalidade da alma. Você vai perceber mais uma vez que os textos apresentados a favor da imortalidade da alma são textos descontextualizados e que nós precisamos, sempre ao interpretar tais textos, seguirmos um princípio de interpretação bíblica. Os textos mais difíceis devem ser interpretados à luz dos textos mais fáceis. Nunca podemos fazer o contrário, senão vamos trazer simplesmente confusão doutrinária para as pessoas. Até o momento, aprendemos que a Bíblia apresenta a natureza humana como sendo integral, holística, ou seja, Deus dá o mesmo valor para corpo, alma e espírito, para os três aspectos do mesmo ser. Ok? Vamos agora aqui para outros textos bíblicos. Me enviaram também um texto que é Zacarias 12, versos 1 e 2. Eu vou comentar neste vídeo Zacarias 12, 1 e 2. Lucas 23, 42 e 43, onde supostamente Cristo estaria dizendo que o ladrão na cruz, o criminoso na cruz, iria para o paraíso com ele naquele dia. E vou comentar também Apocalipse 6, versos 9 e 10, que menciona almas debaixo do altar. Você vai perceber que realmente os críticos, aqueles que são imortalistas, e também não tem muitos imortalistas que não são críticos, mas você vai perceber que os imortalistas, na verdade, não estão usando esses textos devidamente, segundo o contexto geral das Escrituras. Zacarias 12, 1 e 2, na Almeida e atualizada, diz que Deus formou um espírito dentro do homem. Mas eu vou ler aqui para você Zacarias 12, 1, ok? E, obviamente, vou ler aqui também numa outra tradução para poder mostrar para você o real significado do termo espírito nesse contexto. Antes, recorde-se, talvez você não tenha assistido, mas você pode voltar em outras videoaulas. Eu expliquei que o termo espírito tem um amplo significado nas Escrituras, ok? Ele é traduzido de diversas maneiras. Agora, nunca como uma entidade imaterial que sobrevive fora do corpo. Então, eu não teria como abordar todos os significados do termo espírito como aparece na Bíblia. Então você pode assistir às aulas anteriores, eu vou indicar algumas obras depois, e aí você tem que analisar o termo espírito como é empregado no contexto. Lembrando-se sempre o quê? Que na visão hebraica não existe uma entidade imaterial fora do corpo. Então, quando você ler o termo espírito, você precisa ter esta mentalidade hebraica. Você precisa desassociar a sua mente da filosofia grega, que ensinava o dualismo, ou seja, a divisão entre corpo e alma. Tá, ok? Zacarias 12, 1, na TEB, na tradução ecumênica da Bíblia, diz assim: proclamação, palavra do Senhor contra Israel. Oráculo do Senhor, que estendeu os céus e fundou a terra, que modelou o espírito do homem dentro dele. Olha que interessante essa tradução. Por que ela fala que Deus modelou o espírito dentro do ser humano? Veja, como modelar algo imaterial dentro de alguém? Veja, nós devemos avaliar o significado do termo espírito aqui. Quando você avalia o termo formou, ou em algumas traduções aqui está modelou, ele se encontra em um tempo verbal, que é o tempo particípio do hebraico. O que isso significa? Que este formar do espírito é algo que ocorre continuamente. Então o que isso nos mostra? Não se refere a algo que Deus fez simplesmente no passado, mas é algo que Deus faz continuamente. Então o que isso indica? Que um dos melhores significados para o termo espírito em Zacarias 12:1 é o caráter do ser humano. Deus está continuamente num processo de formação do caráter do ser humano, de restaurar as emoções do ser humano. Nós percebemos em Romanos 12, 1 e 2 que Deus deseja fazer uma renovação na nossa mente. Ok? Então, no contexto de Zacarias 12, 1 e 2, não há ideia de Deus colocar uma entidade imaterial dentro de nós, mas de Deus modelar o nosso caráter, a nossa disposição interna, para que nós nos pareçamos mais com Deus. Porque o verbo ali, formar ou modelar, está no particípio, dando a ideia de continuidade. E como a formação do caráter, a santificação é um processo contínuo, cremos que o significado que mais se adequa a este contexto é este. Existe um texto que pode lhe ajudar, entre outros,
para você perceber que realmente Zacarias 12:1 destaca a formação do caráter, do interior do ser humano. Aquilo que Deus quer trabalhar em nós constantemente. Um texto que eu lhe sugiro é o Salmo 33:15. Não é? Diz assim, ó, Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Ou seja, a ideia é paralela com Zacarias 12:1. Não é Deus formando dentro do ser humano uma entidade imaterial e consciente. É Deus modelando a mente, o caráter, ok? O interior do ser humano. Tá, ok? Então, analise Zacarias 12:1 e 2 com Salmo 33:15. Outro texto utilizado a favor da imortalidade da alma é Lucas 23:42 e 43, não é? Muitas pessoas alegam que Cristo prometeu ao criminoso arrependido que naquele mesmo dia eles estariam juntos no paraíso. Porém, eu queria mostrar para você que Jesus não está dizendo aquilo que muitos pensam. Em Lucas 23:42 e 43, diz o seguinte, eu vou ler aqui para você na versão Almeida, tá ok? Para você perceber como está o texto. E você vai ver também o texto aí na sua tela. E acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Se nós lermos como está apresentado aqui nesta tradução, realmente o texto não daria margem para outra interpretação, a não ser de que naquele mesmo dia Cristo e o ladrão na cruz estariam no paraíso. Porém, eu queria lhe mostrar uma interpretação que é plausível com o contexto bíblico. Vamos fazer primeiro uma análise do contexto bíblico. Quando que Cristo fez essa promessa para o criminoso na cruz? Na sexta-feira, né, no dia em que Cristo morreu. Agora, quando você vai para João 20:17, você percebe uma coisa muito interessante, que o próprio Cristo afirmou que ele não foi para o paraíso naquela sexta-feira com o criminoso arrependido. Vamos deixar que o próprio Cristo nos responda? João capítulo 20, verso 17. Quando Cristo é ressuscitado, ele se encontra com Maria Madalena e ela tentou adorá-lo, se prostrar diante dele. E Cristo não aceitou a adoração, porque naquele momento ele queria ainda ter a certeza da aceitação do sacrifício dele em favor da humanidade. Depois, ele aceita a adoração, como lemos em João capítulo 20, verso 28, onde Tomé adora Jesus e Cristo aceita a adoração, não é? Agora veja, Jesus ao se deparar com Maria Madalena, o que ele disse para ela no domingo pela manhã? Relembro que Cristo prometeu aquilo para o criminoso na sexta-feira. E no domingo pela manhã, 2 dias depois, diríamos assim, o que ele disse? Recomendou-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhes, subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Veja, como que Cristo iria, na sexta-feira, ao paraíso, com um ladrão arrependido, se alguns dias depois, no domingo, ele disse que ainda não havia subido para o Pai? Impossível. Isso só nos mostra que a tradução da TEB, da tradução ecumênica da Bíblia, é a tradução correta para Lucas 23:43. O que diz a tradução ecumênica da Bíblia sobre Lucas 23:42 e 43? Você vai ver aí na tela o texto e eu vou destacar para você ver aí onde se encontram as vírgulas, a pontuação no texto. Em algumas traduções, a vírgula está assim, em verdade te digo, vírgula, hoje estarás comigo no paraíso. Porém, como no grego koine, no grego antigo, não haviam pontuações, não é? As palavras eram até escritas juntas, cabe ao tradutor pontuar, não é, o texto. Nós cremos, eu creio, que os tradutores da TEB pontuaram o texto melhor, até por causa de João 20:17, que fala que no domingo de manhã, Cristo não havia subido aos céus, de modo que na sexta, alguns dias antes, ele não poderia ter prometido o paraíso para o criminoso arrependido, ok? Agora vamos ver aqui
uma coisa interessante. Em Lucas 23, 42 e 43, vou ler só o verso 43. Na TEB, né, na tradução ecumênica da Bíblia, diz o seguinte, ó. Jesus lhe respondeu, em verdade te digo, vírgula, hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Você percebeu? A vírgula mudou todo o sentido do texto. Ao invés de Cristo prometer que naquele dia eles estariam no paraíso, Cristo prometeu naquele dia que no futuro eles estariam juntos no paraíso. Em verdade te digo, vírgula, hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Cristo está prometendo o seguinte, hoje em que eu estou na cruz eu te digo, eu prometo, você estará comigo no paraíso. E quando que vai ser inaugurado o paraíso? Paulo é muito claro em dizer em 2 Timóteo 4,8 que os justos receberão a coroa da justiça quando Cristo voltar. Então Cristo está prometendo para ele o seguinte, no meu reino futuro, quando eu voltar, você vai estar comigo no paraíso. Até porque na Bíblia não existem almas penadas no céu, só corpos glorificados. Quer provas? Gênesis 5:24. Enoque foi vivo para o céu. Segundo Reis capítulo 2, Elias foi vivo para o céu. Mateus 17, 1-9 e Judas 1:9. Moisés foi ressuscitado. Mateus 27, 52 e 53. Um grupo de pessoas também foi ressuscitado. E cremos, de acordo com Efésios 4, 8 e 9, que eles foram para o céu como troféus da vitória de Cristo sobre a morte. Então perceba, não existem almas penadas no céu, só corpos glorificados. Então por que o criminoso na cruz ia ser uma exceção? Não, meu amigo. Deus não vai levar para o céu almas desincorporadas. Deus levará para o céu corpos glorificados. Isso é muito claro em 1 Coríntios 15 e 1 Tessalonicenses 4, 13-18. Então, esse é um outro texto mal interpretado. E o último que nós vamos usar, que nós vamos responder, se encontra em Apocalipse capítulo 6, versos 9 e 10. Como o texto menciona almas debaixo do altar, há muitos irmãos sinceros com a filosofia grega, com os seus pressupostos gregos, já leem no texto, não é, que existem almas penadas no céu. Porém, eu quero repetir para você, você não deve ler o texto desta perspectiva grega. Você tem que ler o texto da perspectiva hebraica. Tá bom? Então, Apocalipse 6, 9, realmente há a expressão almas, mas vamos entender no contexto a que almas o texto se refere. O que o texto quer dizer? Quando ele abriu o quinto selo, os 7 selos representam 7 fases da igreja de Deus ao longo da história deste mundo, não é? Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamavam em grande voz, dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos como igualmente eles foram. Primeiramente, no contexto, são mencionados mártires. Não é? Aqui, nesta visão simbólica, são mencionados mártires. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, mesmo que alguns intérpretes, como por exemplo Robert Murray, ele interpreta isso aqui como sendo uma referência a espíritos desincorporados. Mesmo que alguns intérpretes interpretem assim, nós vamos mostrar agora que no contexto isso é inviável. Tá? Primeiramente, João recebeu aqui uma visão não de como é o céu. Ele recebeu uma visão simbólica para mostrar como que Deus vai atuar em relação aos mártires. Se aqui é uma visão referente ao céu, como é a realidade do céu, nós vamos ter alguns problemas. Primeiro, vamos ter que crer que as almas dos mortos estão todas amontoadas, acotoveladas, não é? Debaixo de um altar. Estão exprimidas lá. Isso é um absurdo. Se você ler, por exemplo, Êxodo 38, você vai ver que o altar ao qual foi feita menção aqui, é o altar de holocaustos, né? E veja nesta imagem, você está vendo que no Antigo Testamento,
o altar de holocaustos, mencionado aqui em Êxodo 38, ele tinha uma medida de 2,25 metros de largura e um comprimento. E 1,35 metros de altura. Ou seja, você imagine, se literalmente as almas estão debaixo do altar, olha o tamanho do lugar onde eles estão amontoados lá. Ou seja, o céu é um inferno, não é um céu. Porque se o indivíduo quando morre vai para debaixo de um altar, se esta é a realidade celestial, então todo mundo fica amontoado debaixo do altar, fica exprimido e não pode fazer mais nada. Tem que ficar preso lá até o dia da ressurreição, que coisa mais absurda. O texto é altamente simbólico. Não é? Outro detalhe, por que é usado o termo alma e também o termo altar? Aqui que está, diríamos assim, o pulo do gato para a interpretação. Você sabe que de acordo com Levítico, capítulo 4, versos 7, 17 e 11, o sangue dos animais era derramado à base do altar de holocaustos. Você sabe disso? E nós já aprendemos aqui no texto que, de acordo com Levítico 17, 11, a alma se encontra no sangue. Então, por que os mártires estão sendo apresentados debaixo do altar? Veja, assim como animais, o sangue, as almas dos animais eram sacrificados no altar de holocaustos, esses mártires foram sacrificados em favor do evangelho, porque decidiram ser fiéis a Deus. Como, de acordo com Levítico 17:11, a alma está no sangue, o que Apocalipse 6:9 a 11 quer ensinar é o seguinte, que o sangue derramado dos mártires, ou almas, porque a alma está no sangue, de acordo com Levítico 17:11, o sangue derramado dos mártires clama por vingança. E que Deus compreende que eles fizeram um grande sacrifício em favor do reino de Deus. E por isso o sangue dos mártires é apresentado como simbolicamente clamando debaixo do altar. E que eles não se encontram recebendo uma recompensa, isso é muito claro no próprio contexto de Apocalipse 6. Porque além de eles estarem amontoados, diríamos assim, exprimidos debaixo do altar, isso não seria uma recompensa, não é? O verso 11 diz assim, ó, a cada um deles foi dada uma vestidura branca e lhe disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos como igualmente eles foram. Ou seja, aqui, na linguagem bíblica, Deus está dizendo o seguinte, olha, eu me lembro de vocês, espere mais um pouco, quando Cristo voltar, eu vou castigar aqueles que os mataram, vou levá-los para a eternidade. Então é uma visão simbólica para ensinar isto, simplesmente isso. Pois é, meu amigo, já foram 20 minutos aproximadamente de vídeo. Eu ia encerrar o seminário agora, mas como o assunto é amplo, o próximo vídeo realmente será o último, porque eu quero mencionar para você, além de indicar alguns livros para a sua leitura, eu quero mencionar para você uma tática de pressão que é usada por alguns teólogos para impedirem que outros assumam a doutrina bíblica da mortalidade da alma. Você sabia que essa tática também é muito usada no Brasil? Pois eu quero mostrar para você qual é essa tática para que você se previna dela e para que você continue estudando o assunto. Deixe aqui o seu comentário. Se você é mais uma pessoa que aceitou a mensagem bíblica da mortalidade da alma, deixe aqui o seu comentário para que eu possa ter mais testemunhos a fim de nós usarmos e mostrarmos para muita gente sincera que é possível sim mudarmos nossos conceitos se submetermos a nossa lógica à lógica bíblica. Até a nossa próxima aula, que será a última. Um forte abraço, até mais.